Só para vocês terem uma ideia, eu falei, eu mandei para 50 editoras o Caixa de Pandora e fui escolhido por 0, bola. Nenhuma delas quis publicar o Caixa de Pandora. Olá, galera. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que atormenta muitos escritores, antes mesmo de escrever o primeiro livro. A pessoa está começando a escrever e já começa a pensar, poxa, como é que eu vou conseguir uma editora para o meu livro? Beleza, eu tenho aqui um conjunto legal de histórias, eu vou mandar para as editoras. O que eu fiz? Eu mandei para 50 editoras. 50 editoras do Brasil. E assim, como é que foi a minha seleção? Poxa, eu gosto muito da Companhia das Letras, esse é ótimo ser publicado por ela. Record é legal, vou publicar também. E assim, eu peguei todas as editoras que eu gostava, saí pesquisando, na época não tinha nem internet, tinha assim, você tinha pouca presença, então você vai na livraria, pega as coisas ali. E aí mandei para 50 editoras e hoje eu tenho lá em casa, como resultado disso, umas 20 e poucas cartas de recusa. Que assim, a editora te manda e fala, olha, recebemos o original, infelizmente não se enquadra na nossa linha editorial, é muito bom, mas não sei o quê, sempre tem um mas, E assim, 20 e poucas por quê? Porque as outras 20 e tantas não chegaram nem a responder. E essa é a realidade, a primeira, digamos, choque de realidade, eu digo para quem não conhece, o mercado editorial é isso, Você pode mandar para um monte de editora, o mais provável é de você não ter resposta de um monte delas. Algumas chegam a colocar no site, inclusive, explicando, olha, se você não mandou um original e não recebeu resposta, em até 3 meses, assuma que é não, porque a gente não vai responder a todo mundo. O que acontece nas editoras, gente? É importante vocês conhecerem o processo até para poder chegar na resposta. Como é que eu faço para mandar para uma editora e conseguir uma editora com o meu livro? Então você terminou o seu livro e você quer mandar para uma editora. Como é que você faz para garantir que você está mandando para a editora certa e que você vai ter o resultado que você espera o mais fácil possível? Só para vocês terem uma ideia, eu falei, eu mandei para 50 editoras o Caixa de Pandora e fui escolhido por 0, bola. Nenhuma delas quis publicar o Caixa de Pandora. E aí o Cajano me apresentou para uma editora e essa editora quis. Já o meu primeiro romance, O Nome da Águia, eu não estou com ele aqui, mas ele, eu mandei ele para 3 editoras e uma delas quis. A outra estava interessada, mas antes dela dar o ok, a primeira confirmou, e eu falei, não, beleza, foi pela Novo Século na época, não precisa mais analisar, porque uma outra editora já me deu ok, obrigado pela atenção, etc e tal, Você tem que tratar sempre como profissional. Mas, aí vocês veem a diferença, Quer dizer, já tinha passado aí, foram 10 anos de aprendizado, então foi uma realidade totalmente diferente. E o que a gente faz, Pegar aqui algumas dicas para te ajudar a escolher a editora certa. Primeiro passo, gente, você tem que mandar para a editora que publica o seu gênero, Parece que é besteira, mas como eu falei, eu peguei e mandei o livro, por exemplo, para a Companhia das Letras. A Companhia das Letras publica de tudo, lógico, por que não vai publicar? Será que a Companhia das Letras publica livro de contos? Aí você vai lá na Companhia das Letras, E aí você pode fazer isso de 2 formas, você entra no site da Companhia das Letras, e vai olhando, Você pode ir numa livraria, mas quando você quer analisar uma editora especificamente, até uma dica interessante, você procurar algum distribuidor da sua cidade. Porque diferente das livrarias, que organizam os conteúdos, os livros por gênero, então tá lá, livros de terror, livro de romance, ficção científica, etc e tal. O distribuidor organiza por empresa. Então se você for no distribuidor, tem uma prateleira lá, Companhia das Letras, tem tudo deles lá. Então você conversa lá com o editor, fala, estou fazendo uma pesquisa, mas normalmente eles têm essa boa vontade, se tiver como, porque dependendo do distribuidor, às vezes estão com muito serviço, mas eu já fiz isso, já funcionou com uns 2 ou 3 distribuidores. Então você vai lá e entra na prateleira e você fala, a Companhia das Letras está aqui, beleza, vou dar uma olhada. E aí você vai olhando, poxa, tem isso, tem aquilo outro, você tem uma noção geral. O legal de você ir no distribuidor, em vez de consultar na internet, é que a internet é até mais fácil, Mas no distribuidor você vê o livro, vê o tipo de livro, você consegue pegar, fisicamente na coisa, e o teu leitor vai ter isso também, Quer dizer, os livros parecem com o tipo de livro que você está querendo publicar, então você começa a ter essa noção. Não adianta, primeiro, mandar para uma editora que não publica aquele tipo. Então, sei lá, digamos que, não sei, mas digamos que a Companhia das Letras não publica livro de contos. Então não adianta mandar livro de contos para ela. Agora, digamos que ela publique livro de contos. Como é que eu faço para garantir que ela vai publicar, digamos, aumentar a chance dela publicar o meu livro? A segunda coisa que você tem que ver na editora
se ela publica livros de contos de autores nacionais. E mais do que isso, se ela publica livros de contos de autores nacionais novos. Né? Porque aí você vai entrar lá e falar, beleza, descobri, a Companhia das Letras publica contos. O que ele tem um contos? Tem aqui uma coletânea de contos do Ítalo Morricone. Não, mas é uma coletânea de contos de vários autores, não é uma coletânea de contos de uma pessoa só. Então, já não é o que você faz. Né? Tem aqui uma coleção, tem os contos aqui do Machado de Assis. Tá, mas é Machado de Assis, né? Não é, né, eu ou você, né? Quer dizer, não é a pessoa, não é um cara desconhecido. Contos do Pelé. O Pelé não escreve contos, mas, poxa, ele é o Pelé. Então, vão publicar porque ele é o Pelé, não porque ele é um escritor. Né? Então, é importante você verificar se eles publicam autores novos. Poxa, descobri aqui que eles publicam contos aqui de um cara chamado X, né? Não vou dar nome de ninguém aqui. Né? Dá uma pesquisada nesse escritor, que eu nunca ouvi falar. Né? Dá uma pesquisada desse escritor ou dessa escritora. Né? É uma pessoa nova? Tem muitos livros? Não, poxa, isso aqui é uma coisa. Muitas vezes as próprias companhias, elas têm, as empresas, as editoras, elas têm linhas para novos autores. Né? E aí você tem que se informar direitinho, né? Que aí é o segundo passo, né? Como é que você entra nessa linha de novos autores aí. Mas vamos lá, então, primeira coisa, você pegou e foi numa livraria, digamos, e foi lá, olha, o meu livro é um livro que é um livro de suspense. Né? Então, o que você publica de suspense aqui? Vai na livraria, o que tem autores nacionais, né, de preferência, publicando de suspense? Tem a Darkside que está publicando aqui alguma coisa, né? Tem aqui a Novo Século, tem aqui a Mérida. Você vai procurando assim os nomes das editoras e vai anotando ali, né? E vai fazendo aquele registro de todas as coisas. O que eu costumo fazer normalmente é o quê? Achei um livro lá da Planeta, por exemplo, que parece com o gênero que eu quero publicar. É um autor nacional, beleza, então é perto do que eu quero. Né? Eu pego e tiro uma foto da ficha catalográfica do livro. Né? Você abrindo ali na primeira página, no verso, normalmente você vai ter ali a fichinha que vai te dizer, né, quem é o autor, qual foi a edição daquele livro, quando ele foi escrito. Né? E logo embaixo, normalmente, você vai ter os dados de contato da editora, que a fotografia vai pegar tudo ali, se não der, às vezes 2 páginas. Porque você vai ver, beleza, Planeta, né? Esses são os dados do livro, para eu poder comparar depois na internet com calma. E aqui estão as informações de contato, assim, o site, www, editora Planeta, não sei como é que vai ser, né? Beleza, então você fez o registro de tudo que te interessa. Você já saberia as editoras que publicam coisas mais ou menos parecidas com as suas. O primeiro passo, então, né, a primeira dica é essa, né? Procurar uma editora que publica coisas parecidas com a que você publica. A segunda coisa, mandar da forma certa e na época certa. Tá? O que acontece? Você vai entrar no site de cada uma dessas editoras que você viu aí e vai olhar. Eles têm uma linha para novos escritores, eles têm uma linha para escritores. Quase toda editora hoje em dia, raríssimo, mas não vai ter isso, você vai ter lá em alguma parte do site dizendo para autores. Aí você entra e vê, poxa, beleza, Novo Século aqui tem um lugar onde eu submeto o meu original, mando um PDF para eles lerem, ou então está escrito lá, né? Mande as 20 primeiras páginas do PDF aqui, com o resumo X, eles dizem como você vai mandar. Então isso aí, quando está muito estruturadinho assim, segue as instruções e manda, vai cair na fila para ser analisado lá. Né? Tem as editoras que vão te dizer mais ou menos, olha, nós aceitamos autores nacionais assim, não adianta mandar original desse jeito. Então, quando você faz o site, digamos que você fez uma seleção com 30 editoras ali, né, quando você for numa livraria, fazendo essa seleção no site para descobrir quem publica realmente alguma coisa, né, você vai descobrir, você vai eliminar dessas 30, provavelmente uns 90%, vai ficar com umas 3 ou 4, que são as que você vai ter mais chance. Né? Digamos que sejam 5, né, só para facilitar a conta. Então, no final, eu cheguei a 5 editoras que publicam coisas que são semelhantes ao meu livro, né, que são do mesmo gênero que eu publico, e que tem lá um esquema bem organizado que eu consegui me informar que parece que vão publicar autores nacionais também. Tá? O que você vai fazer? Eu falei a segunda coisa, a forma deles, né, tem a descrição lá de como mandar normalmente, e a época certa. Porque o site, muitas vezes o que acontece, né, a maior parte das vezes acontece isso, a editora publica e fica lá e eles esquecem. Tá, não, isso aí está escrito lá no site, mas desde 2007, a gente nunca alterou o site, mas está lá. Né? Então, o ideal, uma vez que você fez essa pré-seleção das editoras, é você ligar para a editora, né? Você vai ter o telefone, porque se não tem no site, normalmente tem no colofão lá, né? Aquela parte da ficha calográfica e a descrição ali da editora embaixo, você vai conseguir achar o telefone, liga para lá, fala, vem cá, né?
eu sou um escritor, estou querendo enviar um livro e gostaria, já consultei o site, verifiquei no site que fala isto, isto e isso, e gostaria de saber que época é a melhor para mandar para vocês, que época que vocês estão analisando, como fazer isso, como fazer aquilo, pega suas dúvidas e fala ali. Por que você fala que já fez o site e tudo mais? Porque você está trabalhando no mercado que é profissional, né? Você tem que parecer profissional, né? E tem que ser profissional, né? Não, por que parecer, né? É como um ditado da época da Roma Antiga, né, que se falava, né? A mulher do César não basta ser honesta, ela tem que ser, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? E é isso, né? Muitas vezes o mundo é feito de aparências, né? Por mais profissional que você seja no seu trabalho, na sua escrita, e até no trato com o mercado editorial, você tem que parecer profissional o tempo todo. Então, o que se espera, né? Quando a pessoa liga lá, escritor, infelizmente isso é uma verdade, quase todas as editoras falam, a gente não fala com escritores. É uma coisa estranha, né? Como é que eles publicam se não falam, né? O editor mesmo raramente vai falar com você, a menos que você construa um relacionamento aos poucos ali, né? Você chegue com muita calma. Por isso você tem que chegar e já falar, vem cá, né? Eu não sou igual a todo mundo que liga para você, né? Entre aspas, logo você não vai falar isso, né? Eu pesquisei no site, eu estou com um livro publicado, sou fulano, né? Tem que ser muito rápido que a pessoa fala, olha, vou rapidamente falar com você porque sei que você é uma pessoa ocupada, né? Então você está mostrando respeito pelo trabalho da pessoa lá. O que é? E seja rápido, né? Não adianta falar isso e ficar 20 minutos falando. É que eu tenho eu terminei um livro, eu dei uma analisada no Gênesis, eu acho que ele se enquadra bem na coleção X que vocês têm publicado, né, porque eu dei uma olhada e os livros tais e tais são bem parecidos, assim, eu acho que tem o mesmo público-alvo de vocês. Eu vi no site que vocês fazem isso, fazem aquilo, né, publicam dessa forma, só que eu fiquei com umas duvidazinhas e queria saber qual seria o melhor momento para mandar. Tem alguém com quem eu possa falar? Normalmente você chegando com essa abordagem, com essa educação, a pessoa vai te encaminhar para o departamento editorial para conversar com alguém, ou vai te dar a informação que você quer. Não, manda em tal época, faz isso, faz aquilo, né? O ideal é até se você perguntar, posso mandar? Se a pessoa não quiser nem te passar para o mercado editorial, você fala, posso mandar em nome de alguém? Né? E aí a pessoa vai te dar um nome lá. Se você, essa questão de posso mandar o nome de alguém, já vou voltar para ela já, tá? Não me deixem esquecer. Se você conseguiu conversar bem com a moça que atende lá, e ela falou, não, beleza, conversa com o fulano do departamento editorial, que ele vai poder te dar uma orientação melhor. Isso é o melhor dos mundos. Porque aí você vai, com a mesma forma, falar, olha, eu sei que você é uma pessoa ocupada, que recebe aí dezenas de originais todos os dias, mas é porque eu dei uma analisada aqui, eu sou um escritor assim assado, tudo muito breve, tá, gente? E tenho... Eu terminei um livro que eu acho que se enquadra muito bem em tal coleção de vocês. O livro tem tantas mil palavras, então veja o tamanho também. Não adianta oferecer um livro com 500 mil palavras, que não vai funcionar. Um livro hoje em dia, você vai ter entre 45 mil e 60 mil palavras, você vai ter seu livro já de 300 páginas, 200 para 300 páginas. E as editoras gostam de livros. O brasileiro tem esse padrão, o brasileiro gosta de livro mais gordinho, não gosta de romances, não gosta de romance muito fino. Mas também não pode ser muito grosso. Livro com mais de 300 páginas já fica mais caro, autor novo, fica pesado o custo da publicação, então a editora ela tem um dinheiro para investir, é um negócio. Então ela vai investir no que ela acha que pode dar sucesso. Então você fala rapidamente do seu livro, é um livro, assim, sobre livro não, fala sobre você, eu sou um escritor, tal, vi que eu terminei um livro assim, com tais características que é muito semelhante aos livros dessa coleção, e eu queria enviar para vocês darem uma analisada. Queria saber qual seria a melhor época para enviar, porque eu sei que vocês são muito ocupados, então eu queria mandar uma época que vocês pudessem olhar o trabalho com calma ou coisa parecida. O ideal é mandar em janeiro, porque em janeiro é uma época mais devagar aqui, que as pessoas estão trabalhando, ou estão de férias, então sobra tempo, pouca gente manda livro. Então, olha, a gente publica normalmente para o início do ano, para entrar na época escolar, então a gente faz a análise do ano seguinte, normalmente em setembro para outubro. Cada editora tem a sua época melhor para mandar. Ou às vezes o cara fala, não, pode mandar em qualquer momento. Ele fala, não, beleza, obrigado, tira suas dúvidas que você teve no site, e aí você joga só uma coisinha, vem cá, para poupar o seu trabalho, e até o meu de enviar também, será que você tem 2 minutinhos para eu te contar sobre o que trata o livro? Porque de repente se você falar, olha, pode interessar, eu mando para você. Se você já me falar que não interessa, eu nem mando. E aí você está poupando o cara. O trabalho dele ler, de receber um livro com 200, 300 páginas e ler, você está oferecendo para ele um ganho de tempo.
2 minutinhos. E aí você tem que treinar isso bem em casa, tá, gente? Vou falar uma vez sobre isso depois, né? Sobre a questão da premissa, a questão do pitch, né? Se você procurar na internet, tem muitos artigos, principalmente em inglês, de como fazer um pitch. Pitch é o quê? P-I-T-C-H. É uma palavra em inglês que significa você apresentar uma proposta, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir um parênteses, né? Nos Estados Unidos, na Feira de Livros de Nova York, por exemplo, você tem lá uma coisa que o pessoal chama de corredor da morte. Para você ter uma ideia, né? É padrão no mundo inteiro as dificuldades do escritor de conseguir uma editora. O tal do corredor da morte é o seguinte, ficam alguns editores no fundo do corredor, né? Ou no início do corredor, não sei, né? Depende do seu ponto de referência, sentados nas mesas e uma plaquinha falando, olha, editora HarperCollins, sei lá, estou procurando livros de young adults, né, jovens adultos, com temas de fantasia. Então ele fala mais ou menos o que ele quer ali na plaquinha. E aí os escritores fazem uma fila para falar com ele. E aí tem um reloginho, tipo daqueles de xadrez, né, que você bate ali o reloginho e fala, defenda a sua ideia, né, 3 minutos. Acabou os 3 minutos, o editor vai pegar e vai te agradecer, e falar, pô, obrigado, vai embora, e você vai embora, ponto, né? Se você conseguiu convencê-lo de que seu livro vale a pena, né, aí ele fala, poxa, gostei da sua ideia, entre em contato comigo depois e te dá o cartãozinho para você entrar em contato com ele. Então ele vai entregar o cartãozinho só para aqueles que convenceram ele em 3 minutos. Tem feiras lá nos Estados Unidos que são 1 minuto, tá? Então você procura pitch na internet, perfect pitch, né? Pitch perfeito e coisa do gênero. Provavelmente deve ter alguns artigos em português também, mas assim, o que tem nos Estados Unidos, essa corredor da morte, né? Por que corredor da morte? Porque fica aquela fila gigantesca de escritores para conversar, para competir por 3 minutos da atenção do editor, para ver se consegue convencer ele a comprar, né, a ideia do seu livro ali. E muitas vezes o cara só tem isso, só tem a ideia, mas tem que ser uma ideia que seja envolvente, que convença o editor. E é isso que você vai fazer com o editor quando estiver no telefone. Se você conseguir o teu tempo com ele, né, você vai chegar e conversar com o editor 3 minutos no máximo e apresentar para ele o seu pitch, né, a sua ideia e por que seu livro é único. E aí a gente vai chegar já na outra dica de como é que você chega também, facilita você escrever esse pitch, que é a questão de produção da sua proposta editorial. Mas então, se conseguiu fazer esses 3 minutos, né, você fala, beleza, ele falou, me interessa. Então, faz o seguinte, eu vou mandar então o livro aos seus cuidados, tudo bem? E ele falou, tudo bem, ótimo, né? Você manda o livro para ele. E aí vamos voltar à questão que eu falei que tinha comentado ali, né? Para vocês não me deixarem esquecer. Por que você mandar os cuidados de uma pessoa? Uma editora média no Brasil, gente, recebe aí 60 livros, 100 livros num mês. Tá? E isso no mês que não tem a Bienal. Se tem algum evento, alguma coisa qualquer que chama atenção para a literatura, esse número às vezes dobra, às vezes triplica. Né? Uma editora grande às vezes chega a receber no mês normal 300 livros. Varia muito isso aí, mas assim, é só para vocês terem uma ideia da noção. Vamos pegar bem por baixo. Uma editora média no mês de baixa, né? Que não tem nenhum pico diferente, recebendo 60 livros por mês. 60 livros no mês quer dizer que, em média, eles vão estar recebendo 2 livros por dia. Para simplificar, vamos imaginar, né, que eu juntei todos os livros, estou aqui, recebi uma pilha de 60 livros. E aí meu chefe chega para mim e fala, leia 60 livros aqui até o final do mês e diga quais que servem. Imagina, você vai ler 60 livros no mês, vai ler 2 livros a cada dia, né? Como é que é feita essa seleção? Né? Outro golpe de realidade para vocês, né? Choque de realidade aí. 90%, mas lógico que tudo isso são aproximações, né? Estou falando assim de maneira metafórica, mas podem contar que é perto disso aí. Né? 90% dos livros, eles são descartados, né, logo que chegam, porque não se enquadram na linha editorial da editora, ou porque a editora não está recebendo naquele momento, não está analisando livros naquele momento, ou porque a editora, porque o livro não parece que seja da linha editorial da editora, sei lá, assim, são descartados com um olhar, né, literalmente, sem nada ser lido. Porque aí chega um livro lá e fala, poxa, isso aqui é um livro de poesia, né? Joga fora. Não, isso aqui eu não publico poesia. Não, isso aqui, de repente não é um livro de poesia, né? Mas tinha uma palavra, né, poesia, né, ou poemas, ou cânticos, sei lá, qualquer coisa que pareça poesia, né, já é descartado, né? Porque é muita quantidade de livros, né? Você recebe coisa demais, né? Então, o que está chegando ali, quem faz essa seleção não é o editor, né? O cara que vai dizer se o livro vai publicado ou não vai publicado. Né? Quem manda isso aí, quem faz essa seleção, é normalmente um estagiário.
Porque quem tem tempo de ficar lendo, olhando, né, 60 livros? É um trabalho assim, braçal. Então a primeira seleção normalmente é feita pelo estagiário ali, né? Não só um estagiário, mas não, nem sempre, né? Pode ser uma pessoa qualquer ali, mas não vai ser quem vai tomar a decisão final, né? Então ele pega aquele livro e faz essa primeira seleção muito assim, por cima. Se for 300 livros por mês, vocês fazem a conta, né? 10 por dia, como é que a seleção é bem mais forte aí. Eu tenho um amigo meu, né, James Maxill, que ele inclusive tem os cursos de storytelling, tem muitas coisas também assim, né? Eu já fiz cursos com ele, né? É uma pessoa que eu prezo muito, gosto muito do trabalho dele também. Ele trabalhou um tempo atrás, não sei se ainda trabalha hoje, para Bloomsbury, na Inglaterra, e ele mostrou, falou para a gente olhar no Google Maps lá, né, e dar uma olhada na casinha dele lá na Inglaterra, né, que você tinha uns galões, né, de livros, né, uns galões assim, né, um containerzinho, né. Porque ele falou, chega para mim aqueles, né, 3, 4 barris lá de livros e você tem ali, né, que são 500 livros e a editora fala, olha, seleciona 5 desses 500 para mim até o final do mês, ou então até daqui a 2 semanas. E aí você tem que fazer uma seleção muito rápida disso aí, né? Porque, assim, custa dinheiro, é o salário de uma pessoa que está ali, é uma coisa que você está pagando qualquer. Então, os editores vão fazer essa primeira seleção fortemente em cima de uma olhada no livro. Tá? Por isso que eu falei que tem que ser uma coisa profissional. Terminou essa olhada no livro, as editoras vão fazer assim, a pessoa que está fazendo a seleção os que sobraram. Chegaram 60 livros, tá? Eu tirei e descartei, só para facilitar, né, a pilha de 60, descartei 90% sobre os 6. Desses 6, né, eu vou publicar por ano quantos livros, gente? Se eu tiver 6 livros que podem ser interessantes por mês, que chegam na mão da primeira pessoa, imagina, você publica vezes 12, a gente está falando em 6 vezes 12, 72 livros, se a conta não estiver errada. Então, 72 livros por ano. A editora não vai publicar 72 livros de autores novos por ano, ninguém faz isso, né? Então, ela vai ter que tirar pelo menos 90% disso. Se tirar 90%, sobram 7, ainda é muito, né? Vou botar aqui, né, deixar 3, então você está tirando aí 95% dos livros. Né? Como é que a editora faz essa conta? Quantos livros vou publicar? Dinheiro, gente, é um negócio, tá? Você tem a editora, por mais que seja um editor que ama o que ele faz, que gosta do trabalho e tudo mais, que dê força para os novos autores, ele tem que tocar um negócio. A editora tem que publicar coisas que vão dar resultado para ele. Tá? Então ele fala, bom, terminei o ano e ano que vem quanto é que eu posso investir sem ter o risco de quebrar? Investir a fundo perdido, para ver se eu conto um talento novo. Eu tenho aqui 30 mil reais. Beleza, 30 mil reais eu consigo então publicar em tiragens aí de 500 exemplares, 5 autores, né, digamos. E aí vou procurar 5 autores dos 300 livros que chegam por mês no ano para poder escolher 5 autores para serem publicados no ano seguinte. Então, o segundo corte que vai ser feito, aí começa a se dar uma lidinha, né? Mas aí a gente pode entrar na segunda dica também, quer dizer, primeiro você mandou para a editora certa, você escapou dos 90%, né, na época certa, com tudo já, né, pesquisado do formato que eles esperam, então você já passou o primeiro corte. Chegaram 60, você está entre aqueles 6. Tá? A próxima seleção que acontece é do leitor, o primeiro leitor crítico que vai fazer uma leitura muito rápida, muito breve do seu livro para saber. Daqueles 6, você vai ter que escolher um por mês, né, um a cada 2 meses, para chegar nos 5 no final do ano, né, para passar para uma pessoa que vai ler efetivamente. Então, o que o leitor crítico vai fazer? Ele vai pegar teu livro, dar uma lidinha, né, e vai descartar rapidamente, porque também não pode ficar lendo 6 livros por mês, é muita coisa? Não, né, normal, você vai estar lendo aí 1 livro e meio por semana. Só que o cara está pagando, assim, o editor está pagando ele para isso, não pagou ele para ficar lendo o livro ali, né? Só isso, né? Para selecionar os livros, mas não para ele ficar perdendo tempo lendo. E outra coisa que acontece também, né? Eu já fiz leituras críticas para editora, assim, é complicado. É porque se você começa a ler, tem muita coisa de baixa qualidade que chega, né? Por mais que você corte esses primeiros 90%, o que sobra ainda é cansativo de ler. Tá? Então, aí que entra a segunda dica, que é super importante, gente. Vocês têm que ter uma entrada de impacto, né? A primeira página ela é a coisa mais importante do seu livro. Tem toda a questão de estrutura, de organização da história e tudo mais que a gente vai falar mais para frente aí de conteúdo, mas a primeira impressão é a primeira página. Normalmente, né, o leitor crítico ele vai ler ali 10 linhas, 20 linhas. Se ele ler a primeira página inteira, então já é quase certo que ele vai selecionar você para segundo filtro. Tá?
Porque desses livros que chegam, o segundo corte, 90%, é porque ele deu uma lida breve na primeira página, às vezes saltou para alguns pedaços do livro para dar mais uma olhadinha e deu uma seleção, bom, beleza, isso aqui vale a pena ler. Poxa, mas o cara vai ler uma página no meu livro? Sim. Né? Às vezes não é nem uma página inteira. Né? Choque de realidade, como eu falei. Então você tem que ter uma abertura de impacto, uma coisa uma frase que seja bem escrita, poderosa, que vai empolgar o leitor, né? E que a história comece a se desenrolar de uma forma que seja assim envolvente rapidamente. Se é uma história focada em personagem, já tem que mostrar por que aquele personagem é interessante muito rapidamente. Né? Se for uma história focada em ação, né, você já tem que dar um tchan, né, logo de cara. Tem várias técnicas para isso. Né? Eu ia falar sobre técnicas, como você trazer cenas para frente, fazer uma série de coisas para aumentar, digamos, a questão do impacto inicial. Mas só como visão geral. Pegue livros que você gosta, né, e vá na livraria, né, não precisa, pode ser na sua biblioteca particular se você tiver, uma biblioteca qualquer ou numa livraria, e procure uma seção que você gosta ou de livros parecidos com o seu de preferência e lê lê a primeira página de cada um. Lê só a primeira página de cada um e vê, poxa, o que me empolgou mais? Me empolgou mais foi essa aqui. Por quê? Né? O que esse cara escreveu? Né? Tem até um livro da Francine Prose, né, traduzido para o português também, né? Pouca literatura em português, mas esse foi traduzido para português. Se chama Para Ler como um Escritor. Uma das coisas que ela fala no livro é isso. Como é que os grandes escritores fizeram a abertura dos seus livros? Então ela bota o primeiro parágrafo de vários romances e descreve, olha só o que o cara fez aqui, presta atenção nesse detalhezinho. Eu sempre lembro de um livro do Gabriel Garcia Marques, se não me engano, né? Crônica de uma Morte Anunciada. Né? O título já entrega o final, né? Crônica de uma Morte Anunciada, alguém vai morrer. Né? Aí o primeiro parágrafo dele é um dos poucos parágrafos que eu consigo lembrar de cabeça. Né? No dia em que o iriam matar, Santiago Nasser acordou, como sempre fazia, às 5 da manhã. Então o que ele fez? Ele inverteu a frase, porque a primeira frase que você lê no livro é essa. Né? Em vez de falar, Santiago Nasser acordou às 5 horas da manhã, naquele dia que acabariam por matá-lo, ou coisa parecida, ele inverteu tudo e começa, né? No dia em que o iriam matar. Então o leitor lê uma frase e fala, caramba, né? Esse é o cara que vai morrer. Né? Por quê que ele vai morrer? O que vai acontecer? Então, quer dizer, ele lançou já uma dúvida, uma coisa na cabeça do leitor, que você fica lendo a história e vai mostrando vários pontos de vista e a história vai se construindo na sua cabeça. A história é maravilhosa, né? Que não leu vale a pena. Mas a frase inicial eu achei maravilhosa. Eu até lembrei de uma outra, falando que não lembro muitas frases, mas essa por acaso eu também lembrei, que é um certo Capitão Rodrigo. Adoro essa frase inicial porque é super divertida. E eu lembro que na época eu tive que parar para pesquisar, né? Eu li quando era adolescente. Né? A frase é um diálogo, né? Travessão. Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Né? Com aquele, já estava até o sotaque gaúcho implícito ali, né? Então, buenas, né? Buenos dias, olá, né? Cheguei. Né? E me espalho o quê? Vou bater em todo mundo, né? Me espalho distribuindo pancada, né? Nos pequenos dou de prancha é o quê? É o lado da faca, né? Então, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Né? Quer dizer, quem for muito grande, ele acerta a faca de lado, e aí quem for pequenininho, ele bate com o lado para não machucar. E aí o cara depois, que vai ser o maior amigo dele e tudo mais, no correr da história, levanta, bate a mão na mesa e fala, pois lê! Né? Chamam para briga. E aí fala, não, o que é isso? Estou brincando. E aí começa toda a história. Então, quer dizer, ele começa com uma cena super forte de briga, mostrando ali um sotaque regionalista, mostrando todo o negócio. Então, você leu aquilo ali, você já se empolga, falando, caramba, né? É isso aqui, o livro é sobre isso. Né? Você já fica empolgado logo no início da história. E é isso que tem que fazer no seu livro. Você tem que empolgar o leitor crítico na primeira página. Lógico que o conteúdo vai fazer toda a diferença. Você tem que fazer um conteúdo que seja coerente com aquilo ali. Isso aí tem todo um mundo, mas eu estou falando aqui sobre como conquistar a editora. Você mandou para a editora certa, mandou na hora certa, né, na expectativa que eles falam, no formato certo a princípio, né, vou falar um pouco mais sobre o formato agora, e teve esse cuidado de fazer uma frase de impacto logo de abertura e a primeira página de impacto. Porque aí você vai lendo a história e fala, poxa, caramba, essa história parece divertida. E a partir daí você vai trabalhar com aquela história ali. Voltando à questão, como eu falei, do formato, gente. Pensa na pilha de lama, com usar o termo dos americanos. Você chega ali, você tem 60 livros para fazer aquela leitura. Vamos fazer um caso até um pouquinho pior. Digamos que você conseguiu um emprego hoje de leitor, né, não só de leitor crítico, mas um emprego que inclui você fazer leitura crítica desses livros de uma editora.
E aí o editor chega para você e fala, vem cá, você, entre outras coisas, você vai selecionar os livros aqui. O teu objetivo é selecionar um livro em cada 100, né, para a gente fazer essa seleção, tá? Para a gente avaliar se vale a pena publicar ou não. O que acontece? Acontece que a outra pessoa que fazia isso saiu faz 6 meses, então a gente está aqui com 700 livros acumulados aqui, né, um editor um pouquinho maiorzinho, e preciso que você faça essa seleção para mim desses 700 livros. E isso é muito comum, tá? Acontecer. Você chegar e ter uma pilha de livros lá na mesa de alguém, não, isso aqui é porque eu não tive tempo de ver ainda. Quando o cara tem tempo de ver, já acumulou 60, 100, 50, quer dizer, tem pilhas ali de livros, que seja 10. Você tem que ler muito, avaliar muita coisa. Então, o que faz diferença, gente? Todo mundo manda um livro para a editora, com espiral, às vezes, o que mais. Um original, né? Não é bem um livro. Você tem que ter um diferencial. Você tem que, mais do que um livro, você tem que mandar um projeto editorial. Né? Porque eles têm que, essa editora, ela quer investir em alguém que sabe que vai dar retorno. E os livros só vendem com pessoas que trabalham para vender os livros. Né? A gente vai falar sobre divulgação também, um papo para frente lá. Mas você tem que mostrar que você está, digamos, empenhado em trabalhar, em vender o seu livro ali. E aí o que você vai fazer? Você vai mandar para eles um projeto editorial. O que é um projeto editorial? É o teu livro, tá? Com já arrumadinho, de preferência, se você tiver já um capista que seja bom, a editora vai fazer a capa dela. Por melhor que seja a sua capa, eles vão fazer outra capa, vão fazer tudo. Né? Mas você, se puder já fazer uma boneca mesmo, já diagramado, já bonitinho, já é um outro impacto. Porque imagina, o cara tem lá uma pilha com 10 coisas com espiral e no meio tem uma coisa que parece um livro. Né? O nome da águia mesmo foi um que eu fiz isso. Eu imprimi 5, né? Fui numa editora, paguei um capista, paguei um diagramador, fui numa editora, imprimi 5 exemplares, né? E falei, tenho ainda em casa 1 ou 2, e deixei com editoras 3, que foi o que selecionou lá, né? Então tenta fazer já o projeto do livro como um todo, né? Com a cara, né? E aí para esse projeto não basta só o livro, tá? Você vai fazer o tchan a mais, né? Só o livro já é um tchan, né? Porque já foge da espiralzinha, do encadenamento padrão que todo mundo manda. Mas junto com o livro você tem que mandar uma carta de apresentação, muito breve, e uma proposta editorial, né? Que eu vou dar uma visão geral dela aqui, né? De repente em outra oportunidade a gente pode até entrar com mais fundo, com mais alguns exemplos. Mas a carta você vai falar, né? Caro fulano, né? O nome da pessoa com quem você falou. Se você não falou com ninguém, não conseguiu pegar o nome, né? Caro editor, né? Ou colegas do departamento editorial, né? Vem apresentar meu livro rapidinho, né? Você bota assim, são três parágrafozinhos, né? Onde você vai dar o teu pitch ali, vai falar, apresentar o seu livro, dizer a que ele veio e falar, em anexo eu estou encaminhando a minha proposta editorial com mais detalhes. Né? Como fosse a orelha do livro ali. Fala, poxa, não, beleza, esse livro aqui está mostrando sobre um conflito entre o bem e o mal que acontece, né, no planeta Terra no ano de 2500, sei lá. Você falou o que você ia botar a história, ah, beleza, já sei do que se trata. Né? No pior dos casos, poxa, isso aqui não me interessa. Né? Já descarta para você, mas ele, assim, ele deu um olhar em cima do seu livro, naquele resuminho, já sabe o que já é uma coisa que, digamos, mais do que outros livros ali. Né? Se interessar, ele vai, beleza, deixa eu dar uma olhada nessa proposta aqui. Né? Você pode até botar aquelas frasinhas mágicas que eu já falei lá atrás. Né? Em respeito ao seu tempo, para facilitar a leitura, além do livro, estou encaminhando uma proposta editorial com os principais pontos. A proposta editorial, né, de maneira simplificada, ela tem que ter 3 coisas principais. Tá? Primeira, dizer por que você, na verdade essa é a segunda, né? Por que você é a melhor pessoa para escrever aquele livro. Né? Por que é a segunda coisa? Que a primeira coisa é dizer o que é aquele livro, por que aquele livro é diferente de todos os outros que são parecidos com ele, por que ele vai vender bem. E a terceira coisa é por que você vai fazer para aquele livro vender. Então vamos na ordem certa agora. Né? Primeira coisa, premissa do livro, você vai escrever 2, 3 linhas o seu pitch, né? Aquela coisa que você vai falar. Sobre o que é o seu livro? Ah, meu livro é sobre um jovem que mora num planeta distante e descobre que ele é o último cavaleiro Jedi que vai ser treinado por alguém, não sei, né? Botou ali o seu resumo, né? E vai ter que lutar contra o seu pai para derrotar, né, o Império Maligno das Estrelas. Não sei, né? Você vai botar um resuminho de 3 linhas dizendo qual é a premissa, né? O que ele tem que fazer, quem é o protagonista, quem é o antagonista, qual é o objetivo do protagonista na história, né? E onde é que ela se passa. Isso em um parágrafozinho aí.
né? Como eu falei, depois a gente pode aprofundar mais essa questão. Segunda coisa, né? Você vai botar uma sinopse do livro. E aí não tem que ter mistério, né? No primeiro você vai botar, na premissa, né? Será que ele consegue vencer o Império do Mal, etc e tal? Na sinopse você vai contar a história toda. Acontece isso, 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 em algum momento ele descobre que o outro cara mal era o pai dele, blá, 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 blá. Contou a sinopse inteira da história ali. Então, em meia página, você tem que resumir o seu livro de uma forma que seja empolgante pro editor. E você vai botar outros elementos aí também, por exemplo, o público-alvo, né, quais os gêneros do livro, outros livros que são parecidos. Livro parecido, gente, não é concorrente, tá? Livro parecido é mesmo o público-alvo. Então, se você escrever um livro que é parecido com 50 tons de cinza, né, e o editor está publicando livros desses parecidos com 50 tons de cinza, para isso para ele é interessante. Porque a pessoa que comprou 50 tons de cinza, acabou do livro, gostou, ela vai querer ler um outro livro parecido. E aí, de repente, pode ser o seu. Então, você tem que botar isso aí, né? Qual é o gênero, quais são os livros que seriam, né, semelhantes, né, qual o público-alvo. Então, isso aí você resume brevemente o que tem o livro. Por que você é a melhor pessoa para escrever aquele livro? Você pesquisou, você, né, estudou vários outros livros parecidos, você é uma pessoa que tem uma carreira semelhante à do personagem, né? Poxa, é um livro sobre enfermeiras e você atua como enfermeira, ou você trabalha num hospital e convive diariamente com enfermeiras, ou seu pai ou sua mãe foram enfermeiros e você conviveu em casa, sabe quais são os dramas que as pessoas passam. Então diga por que você é uma melhor pessoa e bota ali o teu currículo, né? O que você faz para ser um bom escritor. E por fim, não é, a parte o que você vai fazer, você tem que mostrar quais são os esforços que quem é você, digamos, na comunidade, principalmente de leitores, virtual ou não virtual aí, e o que você vai fazer para trabalhar esse livro. Você fala, vem cá, né? Eu tenho uma presença muito forte nas escolas do Estado, né? Estou sempre visitando as escolas falando sobre alguma coisa XPTO lá qualquer, e aí agora eu vou falar do meu livro também, porque eu faço palestras sobre educação financeira, e esse livro é de educação financeira e tem o potencial de atingir, né, todas as escolas da cidade, sei lá, né? Ou do estado, ou o que seja. Ou então, olha, eu tenho, né, 10 mil amigos no Facebook que me acompanham, então escrevo no Wattpad sobre esse mesmo assunto e tenho já 10 mil, 50 mil leitores. Então, qualquer número que você acha que pode ser impressionante, você coloca ali e você fala, olha, eu pretendo fazer uma campanha, gravando vídeos sobre o livro, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Tem uma agenda de campanha assim assado, eu contratei uma empresa para me ajudar, ou então tenho um designer que trabalha comigo, que vai me preparar artes, porque eu vou botar isso aqui no Instagram. Qualquer coisa que você puder mostrar que você, olha, eu não estou só escrevendo livro, eu quero fazer esse livro vender. Né? Porque eu falei, o editor, por mais que ele ame publicar livros, né, ele tem um negócio ali. Quando ele vê que você é um cara que escreveu um livro que parece que é interessante, né, na parte inicial. Você é uma pessoa que tem todos os elementos necessários para escrever um bom livro, seja porque você já escreveu 20 livros, seja porque você conviveu com pessoas parecidas, seja o que for. E você está fazendo esforço para vender aquele livro, ótimo, você tem 3 elementos ótimos aí preparados para o sucesso. Né? E aí você vai trabalhar para... ele vai pegar o teu livro já com outro olhar. Porque se ele leu a sinopse, a premissa é a sinopse, leu a tua carta de apresentação e gostou, né? É como se ele tivesse lido a contracapa do seu livro. Caramba, poxa, esse livro parece uma coisa super interessante, né? É o drama de um enfermeiro, né, que se apaixona por uma doente terminal, que não sei o quê. Poxa, deve ser legal, né? Quando ele entra com aquele sentimento de pode ser interessante, né, já é, né, meio caminho andado. Você não pode, lógico, deixar a coisa cair, porque tem que estar bem escrito também. Mas você vence muito fazendo as coisas desse jeito profissional. Uma última dica bem rapidinho, né, só para esse vídeo não ficar longo demais, é o tal do blurb. Né? Eu não sei se tem tradução para isso em português, se alguém souber, por favor, comente aí. Né, o blurb é um termo que se usa nos Estados Unidos, que seria um comentário de alguém. Então, digamos que você escreveu um livro sobre os bastidores da televisão, né? Um romance de ficção que não tem nada a ver, mas tem os bastidores da televisão. E você conhece, por acaso da sorte, é amigo teu da infância, um jornalista qualquer que seja televisão, né? Uma pessoa qualquer que trabalha na televisão, não precisa nem ser um jornalista conhecido, mas que seja alguém que trabalha com televisão. E aí a pessoa pega e escreve uma frasezinha, o blurb é isso, uma frase de apresentação. Então você bota lá, né? A pessoa fala, poxa, esse livro, esta ficção empolga não só quem conhece os bastidores da televisão, mas também todo aquele que tem curiosidade sobre esse mundo. E aí está lá o nomezinho do cara embaixo, né? William Bonner, né?
ou coisa parecida. Então, quando você consegue que alguém, ou então pode ser o nome, né, sei lá, José Dias, né, gerente de projetos da Rede Globo, né, pode ser um nome de uma pessoa que ninguém conheça assim publicamente, mas que tem um título, né, poxa, o cara trabalha como gerente de projeto na Rede Globo, coisa parecida. Isso aí reforça, né, porque tem muito disso de você, o leitor lê aquilo ali e fala, poxa, né, se um cara da Rede Globo falou, então deve ser interessante. As pessoas fazem essa associação, né, e vai funcionar para o editor também. Porque se você fez o projeto bonitinho, entregou o livro com a capa arrumadinha, como eu falei, diagramadinha, arrumadinho, o máximo possível que der, né, cuidar para não tentar fazer em casa sozinho, porque aí não fica profissional. Tá? Se você não tem dinheiro para pagar um capista, não tem alguém que possa fazer para você, é melhor você mandar no padrão, digamos, encadernado bonitinho, mas sem capa. Né? O mais importante é você não parecer que tentou ser profissional, porque aí dá o efeito oposto, né? Se você tentar fazer em casa. Mas aí, de repente, na sua capa, seja ela feita por um capista, ou simplesmente um texto que você imprimiu e encadernou ali, você vai colocar embaixo o comentáriozinho e quem é que fez aquele comentário, que é o tal do blurb. Né? E aí o editor vai, poxa, interessante, né? Tem um comentário aqui da Xuxa Meneghel, isso aqui pode ser que venda, porque as pessoas gostam da Xuxa. Né? Então, esse tipo de coisa que seria, eu acho, uma última dica rapidinho para reforçar a tua chance. Se você juntar tudo isso com mais algumas coisinhas que a gente vai falando mais para frente, né, com certeza a tua chance você não precisa fazer que nem eu, né? Mandei 50 livros para receber em troca 20 e poucas cartas de recusa. Né? Você vai, no final, selecionar, né, 5 editoras, 3 editoras que você vai ter a maior chance e manda para elas. Né? Posso mandar para várias ao mesmo tempo? Pode. Né? Desde que, se uma delas responder, você avise as outras, falando, vem cá, né? Obrigado pela sua atenção, obrigado por analisar meu trabalho, mas infelizmente uma outra editora vai querer publicar, né? Já até aconteceu com um amigo meu isso, e ele acabou publicando pela segunda editora, porque quando ele falou isso, ele falou, não, peraí que eu quero publicar, né? Segura. Então ofereceram para ele uma proposta mais interessante, ele acabou publicando, né, na segunda editora, né, que ia fazer uma tiragem maior, uma distribuição melhor, né, e outras características. Mas bom, gente, dúvidas, perguntas, comentários, sugestões de coisas aí para a gente melhorar, façam aí, eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês. Como eu falei, o objetivo é manter uma corrente do bem, né, todo mundo aprendendo junto, trocando ideias, né, e eu vou estar participando das coisas. E qualquer dúvida, né, estamos por aqui. E assine o canal, curta aí, porque quanto mais a gente divulgar esses assuntos, né, mais a gente estimula o mercado literário, não adianta querer esconder, né? Poxa, o cara está vendendo, né? Tô contando segredos para todo mundo. Não, gente, porque na verdade, é o que eu falei, livro não tem concorrente. Se você escrever um livro excepcional de terror e começa a fazer sucesso, todo mundo que escreve terror no Brasil vai vender mais. Né? Livro não tem concorrente, livro tem parceiro. Né? Então, tudo que vocês aprenderem, façam como eu, divulguem, né? Que isso aí só vai fazer bem para todo mundo. Então, valeu, muito obrigado por aí e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.